Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso Conversa de Esteta de hoje. Esse é o espaço para a gente discutir as estratégias de como os exames laboratoriais eles podem te ajudar a entregar melhores resultados estéticos e através disso você conseguir fortalecer a sua autoridade no mercado, você adquirir mais credibilidade. Tá bom? Eu sou Júlia Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta e hoje nós vamos conversar sobre estatina. Estatina é um medicamento muito utilizado na geração atual e por isso que ele merece uma ênfase, ele merece uma conversa de esteta pra gente discutir aí um pouquinho sobre ele, tá bom? E antes de começar a nossa conversa de esteta, eu gostaria de te convidar a me seguir aí nas minhas redes sociais, a ativar a notificação para que vocês sejam avisados sempre que eu postar aí um conteúdo novo, né? Porque as redes sociais estão cada vez menos entregando conteúdo aí no orgânico. Então, quando vocês ativam as notificações, vocês são avisados aí sobre as minhas postagens, tá bem? Hoje, em especial, eu vou mostrar alguns slides para vocês, porque o tema de colesterol e o que eu quero que vocês compreendam é algo um pouco complexo. E se eu somente falasse, talvez ia ficar inconcluso. E eu sou muito de visual, então eu acredito que quando a gente está enxergando alguma coisa, a gente tem uma melhor compreensão. Então eu vou desativar os comentários e eu vou expor aqui alguns slides para a gente conversar melhor, tá bom? Bem, vamos começar com esse slide aí. Então, o que acontece? O que é estatina, né? Estatina é um medicamento que foi produzido aí para ele poder diminuir aí o colesterol. Só que quando existe um lado bom disso e existe também um lado ruim disso. Aliás, todas as escolhas que a gente faz na vida, né? Todas as escolhas têm a sua consequência. Então não seria diferente também aí nas estatinas. Pra gente começar e que vocês compreendam melhor sobre isso, hoje nós temos aí o colesterol que ele ainda é visto como um grande vilão. Tipo assim, não podemos comer gordura que vai aumentar o colesterol. Se o colesterol tiver aumentado, a gente tem um risco maior de ter doenças cardiovasculares, de vir a ter AVC e tal. Então o colesterol, durante muitos anos, ele foi tarjado como o vilão. E devido a isso foi descoberto medicamentos capazes de diminuir esse colesterol. Dos últimos 15 anos de pesquisa, eles descobriram, os cientistas, a literatura tem demonstrado que o colesterol ele não é o vilão, conforme ele foi definido aí durante muitos anos. O colesterol ele é tão importante para nós, ele é tão essencial, que todas as células do nosso corpo possuem colesterol. E assim, Deus muito sabiamente, entendendo que o colesterol é tão essencial para nós, o nosso corpo, por si só, ele dá um jeito de produzir 80% do colesterol que nós necessitamos para o nosso corpo. Antigamente, acreditava-se que a parte mais importante de uma célula era o núcleo. Por quê? Porque é o núcleo que guardava, que armazenava as informações importantes daquela célula e era o núcleo que era capaz de sofrer mitose e divisão celular. Hoje em dia, acredita-se que a parte mais importante da célula é a membrana citoplasmática. E por que isso? Porque se você quer manter o núcleo íntegro, o núcleo intacto, há necessidade que a membrana citoplasmática da célula esteja intacta. Caso ao contrário, essa célula vai ter uma lise, vai ter uma destruição e, consequentemente, vai ter aí acometimento ao núcleo. Então, o núcleo é importante? Sim, com certeza, mas as organelas, as mitocôndrias, elas também são importantes. Então, a célula em si, para que ela esteja funcional, há a necessidade da membrana citoplasmática. E todas as células do nosso corpo
possuem membrana citoplasmática e, aliás, possuem a membrana e ela é constituída por partes de colesterol. Então, uma vez que a gente tem uma diminuição no nosso colesterol, consequentemente, nós temos um déficit nessa qualidade, nessa integridade aí da membrana citoplasmática. Deus, sabendo que nós precisamos muito de colesterol, ele por si só faz com que o nosso corpo produza 80% do nosso colesterol. Ou seja, por mais que você siga uma dieta que seja uma dieta totalmente livre de colesterol, livre de gordura, o corpo por si só ele vai dar um jeito de produzir colesterol. Por quê? Porque ele tem a sua importância para o nosso corpo, ele é essencial. As pessoas confundem muito o colesterol com a gordura. Por quê? Porque o colesterol, quando a gente faz exame de lipidograma, que a gente quer ver o colesterol total e as frações, entra tudo no mesmo bolo, entra tudo no mesmo pacote. Quando eu tenho uma alimentação rica em alimentos inflamatórios, principalmente açúcar e carboidrato, isso faz com que eu aumente a concentração, a produção de triglicéridos. Esse aumento de triglicéridos, por si, ele faz com que o fígado aumente também a produção de LDL. E aí, nós temos um aumento total do colesterol. Então, quando a gente faz exames que nós temos um colesterol aumentado, na verdade, o que é ruim pra gente não é o colesterol que está aumentado, é o que tem por trás disso, que no caso são os triglicéridos e o LDL. E o LDL, ele tem a sua importância para o nosso corpo. O LDL, ele é uma lipoproteína produzida no fígado que tem como função pegar substâncias, hormônios que o fígado metaboliza, que o fígado produz e distribuir isso pelo corpo. Se nós não tivermos o LDL, nós não temos esse transportador. É como se ele fosse o Uber. Então nós precisamos de ter LDL. Quando que o LDL ele faz mal pra gente? Quando ele está oxidado, ou seja, quando o paciente está tão inflamado que produz aí muitos radicais livres. E esses radicais livres, eles têm tropismo aí pelas moléculas, pelas células de gordura. Então o que isso acontece? Isso faz com que oxida, com que inflama, com que altere aquele LDL. E isso faz com que esse LDL se torne mal, se torne ruim, se torne mais inflamatório para o paciente. Então, quando o paciente ele tem o aumento de colesterol e que você não entende toda essa logística que eu vou explicar hoje para você até o final dessa live, normalmente esse paciente ele é orientado e induzido a tomar o medicamento com a intenção de diminuir esse colesterol. Agora vamos entender aqui. Vamos voltar agora os olhos para os slides. Uma vez que eu estou no computador, no celular, o slide fica muito pequenininho, mas eu preciso que vocês entendam tudo isso para que a gente consiga ir juntos até o final da live. Vou tentar ir mais pausadamente para não ficar muito tenebroso, porque apesar de ser muita informação, é fácil de compreensão. Para que a gente tenha a produção de nossos hormônios do corpo, nós precisamos em alguns desses hormônios do colesterol. Alguns dos nossos hormônios, eles são provenientes do colesterol. Se nós não tivermos o colesterol, a gente tem uma deficiência na produção desses hormônios. Então, os hormônios, eles seguem uma hierarquia de hormônios mais importantes para hormônios menos importantes. Então, nós temos os hormônios que são produzidos no cérebro, né, que é hipotálamo, hipófise, na glândula pineal. Nós temos hormônios que são produzidos na tireoide. Nós temos aí no timo, aí isso vai evoluindo para as glândulas adrenais. Nós temos aí depois os órgãos genitais e aí nós temos a gordura. E por que ele segue essa escala de cima para baixo? É de acordo com a sua hierarquia, é de acordo com a sua função, com o seu poder, com a sua necessidade. Então, pensando aí nessas escalas hormonais, quando eu tenho o estímulo para a glândula adrenal, ela começar a produzir hormônios, esses hormônios são provenientes do colesterol. Então vamos lá, acompanha aí, ó.
O primeiro nome que nós temos nesse gráfico é a acetilcoenzina A. Através dessa coenzina, a gente tem o HM-coenzina A. E aí nós temos o melavolato. Esse melavolato, ele vai se quebrando e aí ele produz também a coenzima Q10, o dolicol, o escaleno e aí produz o colesterol. Ou seja, vem de uma escala, começa lá em cima, vai sofrendo reações químicas, e aí produz o colesterol. Agora entende, gente, que eu disse para vocês que acima aí do esqueleto nós temos a produção de coenzima Q10 e do dolicol. A coenzima Q10 é extremamente importante para nós. Nós, profissionais de esteta, conhecemos muito ela em relação a ser antioxidante. Portanto, o papel e a função da coenzima Q10 vai muito além disso. Ela é essencial para que a gente não tenha tantas dores musculares, para que nós não tenhamos cãibra. Ela ajuda a controlar aí a nossa inflamação e ela também é antioxidante, que é a parte que nós já conhecemos. Vocês estão vendo que eu coloquei um X ali em cima do melavonato? O que é isso? É ali que entra a estatina. Quando o paciente faz uso de estatina, ele corta exatamente aí onde está esse X. O que significa? Que do X para baixo fica deficiente, fica em produção de declínio, fica em falta para o nosso corpo. Então, quando o paciente ele toma estatina, antes de nós chegarmos aí no colesterol, nós já passamos por duas coisas importantes, a coenzima Q10. Então, ele perde a sua capacidade de antioxidação, de anti-inflamação, que é endógena, que faz parte de nós, que o nosso corpo produz com a intenção de nos defender. E aí, quando nós temos também um declínio da produção de dolicol, nós temos um aumento de demência. Pessoas que têm diminuição dessa substância é mais propício a ter retardamento mental, mal de Parkinson, Alzheimer. Por quê? Porque essa substância, ela protege os nossos neurônios. Então, se nós temos aí o uso de estatina e nós temos uma deficiência dessa substância, nós estamos induzindo, influenciando, facilitando para que o nosso paciente tenha uma tendência maior a vir a ter uma doença degenerativa. E olha que interessante, nós já conversamos em outras lives passadas, em outras conversas de esteta, que nós temos a epigenética. O que é isso? Algumas pessoas possuem o gene herdado aí dos seus antepassados, da sua família, de ter uma propensão maior a ter uma doença ou não. Então vamos pensar no meu exemplo, que eu já dei o meu exemplo várias vezes para vocês. Eu venho de uma família que o meu avô paterno tinha Alzheimer. Então, eu tenho uma tendência grande a ter Alzheimer. Por quê? Porque eu tenho esse gene dentro de mim. Isso existe, isso é real, isso é verdadeiro. Uma vez que eu tenho esse gene dentro de mim e eu ainda não controlo a minha alimentação e eu começo a produzir um tipo de colesterol ruim, o que seria isso? Aumento de triglicéridos e aumento de LDL oxidado, eu sou obrigada a começar a fazer uso de estatina para diminuir isso. Tipo assim, vamos pôr na balança, o que é pior? O colesterol alto, ruim, triglicéridos e LDL, ou você ter uma diminuição de outras coisas? Colocando isso na balança, normalmente, de acordo com a avaliação de alguns profissionais, eles preferem entrar com a estatina, que é uma droga mais forte, ao invés de entrar com fitoterápicos, que também conseguem solucionar isso. Mas fecha aqui no meu raciocínio. Então, eu tenho uma tendência a ter Alzheimer. E aí, se eu faço um uso de uma alimentação que aumente o meu colesterol e eu sou obrigada a vir usar estatina, eu estou fazendo com que a minha epigenética trabalhe a favor de eu vir a ter o desenvolvimento, uma chance muito maior de eu vir a desenvolver Alzheimer. Compreendeu o que eu quero dizer com isso? Então, se o paciente já tem histórico da família de depressão, de demência, de Alzheimer, de Parkinson,
é ideal que ele não faça uso de estatina. Por quê? Porque ele está perdendo uma substância extremamente importante que nos defende e que faz com que a gente tenha um controle e evite isso, ok? Até aqui tudo bem? Beleza? Aperta aí coraçãozinho para eu verificar se vocês estão entendendo, porque os coraçõezinhos eu consigo ver, os comentários não, tá bom? Então, vamos dando sequência aqui, ó. Eu estou lá no colesterol. O colesterol, ele dá origem à pregnolona, que é um hormônio extremamente importante para nós, porque a partir daí ele origina vários outros hormônios, uma cascata, uma cadeia de hormônios. Então, se eu não tenho colesterol, eu já começo a não ter a produção aí deste hormônio que é extremamente essencial para nós. E agora, perceba que eu tenho aí, ó, a progesterona e a DEA. Esses dois hormônios, eles são produzidos aí na nossa adrenal, que é aquela célulazinha, aquela substância que fica em glândula, gente. Aquela glândulazinha que fica em cima dos rins, tá? A progesterona, nós já verificamos que para a mulher, ela é um hormônio extremamente importante. É a progesterona que é o que? Pró-vida, benefício, a favor da vida, a favor da saúde. Quer ser jovens, tenha hormônios. Se eu tenho declínio da produção dessa cascata toda hormonal, eu tenho um envelhecimento mais acelerado. A progesterona, ela faz com que eu tenha uma proteção do meu endométrio, protege o meu útero. A progesterona faz a proteção do epitélio interno dos nossos vasos sanguíneos. Então, olha lá, somente até aqui, se eu tenho uma diminuição da produção de progesterona, porque eu tenho uma diminuição do colesterol, esse paciente vai ter uma chance muito maior de ter uma fragilidade capilar. Se ele tem os vasos sanguíneos sensíveis, consequentemente, com uma intenção de reparo e de defesa, o nosso corpo começa a liberar mais células de defesa. E isso faz com que nós tenhamos aí uma consequência disso, um aumento de pressão, que faz com que o sangue bata mais forte nos vasos sanguíneos, e isso cria um trauma. E os vasos sanguíneos, eles estão mais frouxos, mais frágeis, mais delicados. Então, esse paciente, ele talvez não pode se livrar aí de um infarto, mas ele vai ter acometimento na qualidade, na integridade dos vasos sanguíneos, principalmente se tratando de mulher, porque a progesterona, o predomínio maior dela são em mulheres. Toda essa orientação que eu dei da progesterona, ela é igual a testosterona para o homem, ela faz o mesmo efeito. Então, a progesterona para a mulher, ela é essencial. Voltando lá no endométrio, se eu tenho um endométrio desprotegido, essa paciente vai ter menstruação mais forte, já conversamos sobre isso também. Um fluxo menstrual mais intenso, mais forte, onde a mulher perde coágulos de sangue, onde ela sente muita dor, muita fraqueza, evolui para uma anemia ferropriva. Pacientes com deficiência de ferro começam a ter distúrbios de várias outras funções metabólicas que originam disfunções estéticas. Isso por quê? Porque nós estamos lá cortando a produção de colesterol saudável do nosso corpo. Aí nós temos a DEA. O que é a DEA? A DEA, de uma forma muito grosseira, é como se fosse o hormônio da reparação. A DEA é produzida também ali pela adrenal e junto com ela nós temos a produção do cortisol. Então a DEA é assim, quando o cortisol está muito elevado, quando o paciente está muito nervoso, quando ele está muito estressado, a DEA vai lá e arruma a casa, ela vai lá e arruma o estrago, ela resolve a bagunça, ela anemiza o problema, ela suaviza o problema. Então ter DEA é muito importante. A DEA para nós mulheres, ela é responsável também em nos ajudar a produzir um pouco de testosterona.
Porque nós mulheres precisamos de ter testosterona. É a testosterona que faz com que nós tenhamos libido. Se nós não tivermos testosterona, nós não temos libido. E boa parte da nossa testosterona é proveniente da DEA. O homem não, mas na mulher é. Deixa eu trocar aquele slide pra gente continuar. Aí olha só, lá no slide anterior, nós conversamos sobre progesterona e iniciamos a conversar sobre DEA, certo? Então nós temos agora um parêntese. Nós vamos ver um pouco sobre a progesterona, que ela vai seguir um caminho, e depois nós vamos voltar para o DEA, porque ela vai seguir outro caminho. E todos esses dois hormônios, a progesterona e o DEA, são provenientes de onde? Do colesterol. Aí você deve estar me perguntando assim, tá, Júlis, mas o que isso tem a ver com a estética? Tem tudo a ver com a estética. Os nossos hormônios são capazes de controlar o nosso corpo. Os hormônios controlam o nosso metabolismo. Os hormônios fazem com que a gente seja jovem e saudável. Se nós temos declínio de hormônio, a gente começa a bagunçar todo o sistema e, consequentemente, vão aparecer disfunções estéticas. Então, vamos agora, nesse momento, conversar somente pela progesterona. Então, olha aí onde que tem o desenho do fígado. Desculpa, dos rins. É nesse caminho que nós vamos seguir. Então, proveniente aí da progesterona, nós vamos ter aí os minerocorticoides. O que são isso? São hormônios que são produzidos no nosso corpo com a intenção de nos ajudar a controlar os nossos minerais. Por quê? Porque os minerais, eles são essenciais pra gente, mas eles são essenciais em quantidades fisiológicas. O excesso é ruim e a falta é ruim. Desses minerais, nós temos vários deles importantes. Para não se estender muito, vamos pensar somente aí na nossa bomba de sódio e potássio. O que é isso, a bomba de sódio e potássio? Nós temos mais sódio no extracelular e nós temos mais potássio intracelular. Para que o nosso coração bata, para que o nosso músculo contraia, nós precisamos de ter essa bomba. O que é essa bomba? É onde eu tenho a entrada do sódio para dentro da célula e a saída do potássio para fora da célula. Isso vai se girando em círculos e vai fazendo um equilíbrio. Então, eu tenho uma entrada, eu tenho uma saída. A entrada e a saída. E quem controla isso? Quem controla isso é a aldosterona, que é produzida dentro da adrenal. E ela controla os rins a excretar mais ou excretar menos aldosterona. Por exemplo, se o nosso paciente está muito intoxicado, o nosso corpo, ele entende que há a necessidade dele concentrar mais água com a intenção de diluir aquela toxicidade. Então, o que ele faz? Ele faz com que a aldosterona produza, segura, retenha um pouco mais de sódio. E aí, o que acontece com isso? Onde tem sódio, tem água. Já ouviu falar no efeito osmose? Onde a gente tem sódio, a gente tem muita água. Então, esse sódio, ele começa a entrar dentro da célula e, consequentemente, ele leva água junto com ela. Por quê? Porque ela quer diluir a toxicidade. Só que, fisiologicamente, o nosso sódio, ele foi feito para ficar em maior concentração do lado externo. Se eu começo a ter muito sódio dentro da célula, eu começo a reter muito líquido. Então, o paciente começa a ter muito edema. Edema em diferentes regiões do corpo. Edema em diferentes tecidos. Sabe quando o paciente te procura para fazer uma drenagem linfática porque está se sentindo edemaciado e você faz a drenagem, o paciente vai embora e ele retorna muito próximo e fala assim: eu estou do mesmo jeito ou até pior. Isso significa o quê? Que está tendo uma alteração no controle de minerais. E isso, quem faz esse controle? Quem faz é a aldosterona. A aldosterona, ela é proveniente de quem? Do colesterol.
Então, se eu não tenho uma produção de colesterol satisfatória, eu tenho um declínio aí de aldosterona. Então, a minha bomba de sódio e potássio, ela começa a ficar desregulada. Se eu tenho muito líquido dentro das células, esse paciente começa a aumentar a pressão. Por quê? Porque entende, se eu tenho muito líquido dentro do vaso, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, eu aumento a inflamação. Por que eu aumento a inflamação? Porque o sangue, ele bate nos vasos sanguíneos muito forte. Aquilo cria um atrito e causa um machucado. O nosso corpo, na tentativa de reparar, coloca ali, naquele machucadinho do vaso sanguíneo, coloca LDL, coloca cálcio. E aí LDL, então vai formando as placas de ateroma. Se forma placas de ateroma, eu vou ter uma diminuição do lúmen do vaso. Se o vaso diminui o seu diâmetro, a pressão sanguínea aumenta. Se a pressão aumenta, eu vou ter mais atrito entre os vasos, eu vou ter mais formação de placa de ateroma, eu vou ter mais inflamação. Paciente inflamado evolui para tudo que nós já conversamos até o momento sobre inflamação. E esse paciente vai ter o quê? Mais disfunções estéticas. Quais, Júlia? Todas possíveis e imaginárias. Todas de inflamação que nós já conversamos. Eu vou ter sensibilidade dos vasos, eu vou ter aí mais formação de celulite, mais formação de gordura. Isso por quê? Porque eu estou tendo aí um desequilíbrio dos meus minerocorticoides. Tudo bem até aqui? Então agora vamos parar de falar da progesterona, que é essa cadeia que evoluiu aí para os rins, e vamos agora voltar lá no DEA, que é essa sequência aí na imagem onde você está vendo um fígado, tá? A DEA, ela também é produzida onde? Nesse chapéuzinho aí que tá por cima dos rins, que são as adrenais. A DEA, ela produz os corticoides, né, os glicocorticoides. O que são isso? São corticoides endógenos que o nosso corpo produz. Que ele produz para quê? Para nos ajudar na reparação, na cicatrização, no controle de inflamação. Isso é necessário para a gente. Ai, Júlia, então o uso de corticoide é ruim? O uso de corticoide por muito tempo é ruim, sim. Por quê? Porque ele está quebrando essa cascata, essa cadeia natural do nosso corpo, e eu estou usando algo sintético. Quando eu uso algo sintético, esse excesso de corticoide por muito tempo, ele abaixa a minha imunidade. Então, o uso de corticoide via medicamento, via industrializado, isso não é bom. É bom quando necessário por um curto tempo, tá? Agora, estou me referindo aos glicocorticoides que são produzidos pelo nosso corpo para nos ajudar na reparação. E evoluindo aí, eu tenho a formação do cortisol. O cortisol, ele é essencial para a vida. Ele é um hormônio extremamente importante, inclusive para que nós tenhamos beleza, saúde e bem-estar, disposição, nós precisamos de ter aí o cortisol. Quando que o cortisol ele passa a ser ruim para nós? Quando eu tenho um excesso de cortisol, quando eu tenho uma produção que está acima dos valores fisiológicos. Aí esse estresse de cortisol associado a uma alimentação inflamatória, principalmente o álcool, faz com que o nosso fígado pega esse cortisol que foi produzido e transforma ele em cortisona. Aí sim o bicho pega. Essa cortisona, ela é ruim. Ela causa insônia, diminuição do apetite, ela aumenta a insulina, ela faz com que o paciente tenha uma diminuição de energia criativa. Nós já conversamos muito sobre o aumento de insulina. Aumento de insulina não é bom. A insulina e o cortisol são dois hormônios extremamente essenciais para a vida, mas eles precisam estar em valores fisiológicos.
Se eu tenho isso acima dos valores fisiológicos, eles começam a ser marcadores inflamatórios e eles começam a fazer mal para o nosso corpo. Então, pensando aqui no DEA e pensando lá no colesterol, tudo isso para você entender o colesterol. Se eu tenho uma diminuição do colesterol por uso de estatina, toda essa produção de hormônios do lado de cá, do lado onde está o fígado, ela fica em deficiência. Então eu começo a ter o quê? Eu começo a ter uma perca de proteção, uma perca de defesa. O paciente, quando ele perde cortisol, ele perde aquele estalo de fuga. Nós precisamos de cortisol para acordar, nós precisamos de cortisol para sair correndo de uma reação de emergência, nós precisamos de cortisol até para nós tomarmos uma decisão imediata. Se nós não temos cortisol, a gente acaba tendo toda uma disfunção do nosso metabolismo. E isso faz com que o paciente entre em vários distúrbios. Então, o cortisol em excesso não é bom, mas ele também, em declínio, ele não é bom. E o que aumenta o colesterol do nosso corpo a tal ponto da pessoa ser orientada por profissionais a fazer uso de estatina? Álcool, açúcar, produtos industrializados, que é o que? Que é o glúten, que é aí essas que tem muito corante, alimentos inflamatórios que nós já conversamos várias vezes. Deixa eu agora mudar de slide de novo. Olha só. Dando sequência, gente, aí agora na cascata do DEA, tá? Porque aquela cascata que produz aldosterona, nós já finalizamos, nós já conversamos sobre ela. Agora vamos seguir todo um trajeto até o final de toda a cascata hormonal que é proveniente do colesterol. Então vamos voltar, tem o colesterol, eu tenho a progesterona e o DEA, e lá eu abro um colchete, certo? Então nós estamos vendo agora toda a cascata que são provenientes do DEA. Um depende do outro para ter, tá certo? Quando eu tenho aí a produção do DEA, eu vou originar a produção da testosterona. A testosterona nos homens é o hormônio chefe, é o hormônio do libido, é o hormônio da energia criativa, é o hormônio da disposição, é o hormônio que protege os vasos sanguíneos desse paciente para que ele não tenha infarto. Vocês já se perguntaram por que normalmente pacientes mais jovens, pacientes adolescentes não infartam? Porque eles têm testosterona alta. Pacientes mais senis, eles têm um declínio hormonal, eles têm um declínio de testosterona. Então ele fica mais vulnerável a ter uma fragilidade no sistema circulatório, o que faz com que ele fica mais propício a ter um infarto. Aqui, gente, nós temos a testosterona. E aí essa testosterona ela pode seguir dois caminhos importantes. Quando eu tenho uma ativação da 5-alfa-redutase, a 5-alfa ela é uma enzima que ela vai lá na testosterona e converte essa testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT. Esse dihidro ela é 5 vezes mais forte do que a testosterona. Mas o fato dela ser 5 vezes mais potente do que a testosterona não faz dela melhor que a testosterona. Muito pelo contrário. Onde que eu quero que o paciente tenha uma dihidro um pouquinho mais aumentada? Pacientes mais senis. Pacientes que a gente precisa aí de ter uma testosterona mais forte. Pacientes mais jovens, não. E o que acontece aqui? Quando tem uma ativação dessa 5-alfa-redutase e que ela tem uma produção, estimula a testosterona a se converter em dihidrotestosterona, esse paciente começa a ter muita acne, muita calvície, ele começa a ter mais fragilidade. Então, quando você vê um paciente que tem aí muita calvície, que tem muita acne, você tem que pensar em como que está a dihidro desse paciente. Mesmo se for uma paciente mulher, apesar da dihidro ser com hormônio com uma concentração maior nos homens,
Hoje nós estamos tendo sim o domínio desse, o domínio não, nós estamos tendo uma prevalência também, um aumento desse hormônio em mulheres. Muitas mulheres estão tendo alopécia por causa disso. Então, o que nós podemos fazer? Inativar essa enzima, e nós conseguimos fazer isso através de fitoterápicos. Não há a necessidade de medicamentos químicos, tá? E aí, lá na testosterona ainda, então eu tenho dois caminhos, certo? A 5-alfa, que é o que nós conversamos, e aí nós temos a testosterona, ela também recebe aí uma ativação da aromatase, que é outro tipo de enzima, e isso estimula a produção de estradiol. Estradiol é um hormônio predominante em mulheres. Não é tão comum homens ter estradiol em níveis um pouquinho mais elevados. Portanto, como nós temos aí muita ativação dessa enzima, nós estamos tendo homens que estão tendo o aumento aí desse hormônio. E isso faz com que o paciente tenha ginecomastia, ele tem perda de libido, ele tem perda de massa muscular. Então isso não é ruim. Quando eu tenho essa testosterona que ela vai sendo convertida e transformada em estradiol, o paciente ele acaba tendo uma desproteção de cérebro, de músculo e de coração. Nós precisamos muito da testosterona para proteger o sistema circulatório do homem. E se ela começa a ser convertida em estradiol, aí eu vou ter o quê? Uma desproteção disso. Então, até agora, nós conversamos um pouquinho sobre eles de uma forma geral. Agora, vamos pensar. Se eu não tenho colesterol, eu não tenho a produção de nenhum desses hormônios aqui do lado dos rins. Então, o paciente entra em declínio. Então, vocês vão ver um paciente que às vezes está fazendo uso de estatina e ele comenta que está meio depressivo. É um paciente que está tendo pouquíssimo libido. A vida sexual dele deve estar péssima. Por quê? Porque está diminuindo esses estímulos. É um paciente que ele vai começar a ter menos pelo no corpo. Por quê? Porque uma das características do corpo masculino e do corpo feminino é a gente ter esses caracteres que são diferentes. O homem tem mais pelo. Então, se ele começa a ter uma diminuição de testosterona, ele vai ter, consequentemente, menos pelo também. E quando eu falo menos pelo, não é somente calvície, é pelo do corpo em geral. Um paciente que tem uma diminuição de testosterona, ele tem uma fragilidade maior a ter inflamação nos vasos. Então ele evolui para uma inflamação, essa inflamação evolui para uma celulite. Antigamente nós não víamos homens com celulite. Hoje nós já estamos vendo. Por quê? Por causa do aumento do estradiol. Essa pessoa ela pode ficar mais propícia a desenvolver vasinhos. Se é uma pessoa que está inflamada, vai ter mais gordura localizada. Então, se a gente usa a estatina e corta a produção de colesterol, se diminui a produção de colesterol, eu vou ter consequência em toda essa cascata. Então, entenda, gente, até aqui. Se o homem está saudável, está legal, está tranquilo, eu paro, eu finalizo o ciclo hormonal do homem ali na testosterona, ok? Se o homem está tendo uma maior produção da 5-alfa-redutase ou da aromatase, esse ciclo hormonal ele evolui. Então vamos aqui para esse último slide. Vocês estão vendo ali onde eu coloquei uma linha vermelha onde está aromatase? Então dessa linha vermelha para cima é igual para os homens e igual para as mulheres. O que muda agora é da linha vermelha para baixo. Por que muda? Porque a partir da testosterona, nós vamos começar a ter a produção dos hormônios sexuais femininos, que os homens também produzem. Eles apenas são considerados hormônios sexuais femininos porque nós, mulheres, temos isso em maior concentração, tá? Então, vamos lá. Se o homem tem
uma maior ativação da enzima aromatase, ele vai evoluir para quê? Para o aumento de estradiol, e ele vai ter aquelas disfunções estéticas que nós já conversamos, tá? Que nós conversamos no post anterior. Se ele não tem aí a ativação dessa enzima, a gente para o ciclo dele ali na testosterona. Então agora nós vamos começar a conversar sobre as mulheres. Tá vendo que tem até um desenho de mulher aí do lado? Por quê? Porque da linha vermelha para baixo vai entrar agora os hormônios que são predominantes de nós mulheres. Então, quantas pessoas falam assim, as mulheres elas foram provenientes do homem, né? Tem aquela história bíblica lá da costela de Adão e tal, mas alguns cientistas fazem essa afirmação porque os nossos hormônios sexuais femininos, eles são provenientes da testosterona. E a testosterona é um hormônio predominante masculino, tá? Mas, gente, nós não somos feitos dos homens, tá bom? Nós temos a testosterona também no nosso corpo e ela é produzida pela DEA, lembra que nós já conversamos anteriormente? Então vamos lá. Uma vez que eu sou mulher, eu tenho aí a produção de testosterona e essa testosterona vai me dar aos hormônios femininos, os estrógenos, que são eles estradiol, estriol e estrona. O nosso hormônio mais importante, principalmente para nós esteta, é o estradiol. O que o estradiol ele faz? Fora ele controlar o humor, a felicidade, o bem-estar, a alegria. Uma mulher que é feliz, ela tem estradiol aumentado. Uma mulher que é nervosa, estressada, de mau humor, que parece que dá murro na parede o tempo inteiro, ela tem estradiol em declínio, estradiol baixo. Se eu quero que a pessoa seja jovem mais tempo, vamos pensar principalmente em beleza de rosto, porque rosto é o nosso passaporte, mas isso se dá para todo o sistema, eu preciso de ter estradiol. É o estradiol que ajuda com que as fibras de elastina e de colágeno, elas fiquem encaixadas no mesmo lugar, que dá o suporte. É o estradiol que faz com que eu tenha uma produção de osso de forma satisfatória. Se eu tenho declínio de estradiol, eu tenho um envelhecimento mais acelerado. Primeiro, porque as fibras de elastina e colágeno, elas começam a ficar um pouquinho mais bagunçadas, então a face do paciente cai, ela vai despencando. O que as pessoas falam, é o efeito da gravidade. Não é o efeito da gravidade, é o efeito de uma diminuição de estradiol. O estradiol ele faz também com que eu tenha a produção de osso. Então, se eu tenho uma diminuição de estradiol, eu vou começar a ter uma ativação maior das células que comem os ossos. Então, esse orifício dos olhos, o orifício da narina, o orifício da boca começa a perder osso. Se eu tenho uma perda óssea nessa região, os buracos ficam maiores. Se os buracos ficam maiores, o tecido mole evagina. Se isso evagina, eu tenho um envelhecimento. Então, o paciente que faz uso de estatina, que seja mulher, essa paciente vai ter um declínio considerável de estradiol. É uma mulher que ela vai ter um envelhecimento precoce muito acelerado. Qualquer procedimento estético que você fizer nessa mulher, ela não vai ter uma resposta duradoura. Por quê? Porque o hormônio dela está trabalhando a seu favor. Contra. O hormônio dela, o declínio desse hormônio, está fazendo com que ela tenha uma perda de osso maior, com que ela tenha uma bagunça ali nas fibras de colágeno e de elastina. Então, não vai responder. Quer que essa paciente seja jovem, reponha os hormônios dessa paciente, proporcione condições para que o corpo por si só produza esses hormônios. Nós, estetas, nós não podemos ainda prescrever hormônios para o nosso paciente, mas nós podemos fazer uso de fitoterápicos que faz com que o corpo do paciente tenha estímulo para produzir esses hormônios de forma natural. Vamos voltar ali no estradiol. O estradiol é o hormônio-chefe, é o hormônio mais importante.
E aí nós temos também o estriol, que é um hormônio que ele aumenta um pouquinho aí na gravidez, mas normalmente os níveis dele são mais baixos. E eu tenho o estrona. O estrona é um hormônio que eu chamo de hormônio do mal, ele não é legal para nós. O estroma ele só é importante para nós mulheres quando nós estamos grávidas nos primeiros 56 dias de gestação, porque aí o nosso corpo vai utilizar desse aumento de estrona para produzir a placenta. Então a única vez que nós temos um órgão a mais no nosso corpo é quando nós estamos grávidas. E aí nós temos o aumento do estrona. Nesse momento, nessa ocasião, por 56 dias, o estrona é importante para nós. Caso ao contrário, ele não é bom. Estrona aumentado faz com que o paciente tenha uma probabilidade maior de vir a desenvolver câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Então, o estrona, gente, quando a gente tem uma bagunça do nosso hormônio, um declínio dos nossos hormônios bons, normalmente o estrona ele aumenta. E aí você deve estar pensando assim, tá, mas então se o paciente faz uso de estatina, consequentemente ele vai ter também uma diminuição de estrona. Beleza, o raciocínio é certo. Portanto, quando o paciente faz uso de leite de vaca, o leite de vaca tem uma substância que ativa a produção de estrona. Então, pacientes que fazem uso de derivados de leite proveniente da vaca, ele tem uma tendência maior a ter o estímulo de estrona. Quando o paciente tem gordura localizada, quando ele tem excesso de tecido adiposo, o tecido adiposo, ele produz substâncias endócrinas, nós já conversamos sobre isso em outras situações. E uma dessas substâncias endócrinas que o tecido adiposo produz é o estrona. Então, por mais que eu tenha o uso da estatina, eu não vou ter um declínio de estrona, porque outros sítios do nosso corpo produzem estrona. Então, olha aí que ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que as minhas crias começaram a latir. Dá coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão me ouvindo ou não. Então, quando eu tenho o uso de estatina, o que acontece? Eu tenho um declínio na produção dos hormônios do bem, mas eu não tenho um declínio no hormônio do mal. Então, isso começa a causar mais problemas para o meu paciente. Ele começa a ter uma tendência maior a ter câncer, a ter inflamação. Ele começa a ter uma perda das estruturas da face, do corpo, do músculo de forma geral. Ele perde osso. Vocês já ouviram falar que pacientes menopausados são pacientes que têm uma maior chance de osteoporose? Isso se dá por causa do declínio do estradiol. O estradiol ele é responsável por produzir uma célula, estimular nossa célula que chama osteoblasto. Blasto, construção de osso. Quando eu tenho uma diminuição de estrógeno, começo a ter o predomínio dos osteoclastos. Começa a comer o meu osso. Então, o paciente que faz uso de estatina é um paciente que tem, sim, uma chance muito maior de evoluir para uma osteoporose. Certo? Nós, profissionais estetas, entendendo de toda essa cascata e sabendo que o nosso paciente faz uso de estatina, o que nós vamos fazer com o nosso paciente? Nós vamos solicitar o perfil inflamatório desse paciente, o perfil de lipídios e os hormônios desse paciente. Quais hormônios? Os hormônios provenientes aí abaixo da cascata de colesterol. Principalmente hormônios sexuais, masculino e feminino. Para quê? Para eu saber como que está essa produção. Por quê? Porque se isso está em declínio, isso causa muitas disfunções estéticas, que se você não intervir, você não vai conseguir resolver a disfunção estética do seu paciente. E o mesmo se dá ao contrário. Se eu tenho esses excessos de hormônio muito fora do comum, isso também não é tão legal. Mas hormônios, todos esses que nós conversamos, o ideal é que eles estejam mais elevados, em níveis mais superiores,
tá? E nós, uma vez que nós temos reconhecimento de todo esse mapa, que a gente tem domínio de todo esse cronograma que eu passei para vocês, nós podemos fazer uso dos fitoterápicos para que os fitoterápicos ajude a compensar, ajude a regular aí os nossos hormônios. Então, ok, você pegou um paciente que faz uso de estatina e você já detectou que ele já está um pouco bagunçado conforme tudo que nós conversamos. Você vai suspender a estatina desse paciente? Não, nunca, jamais. Se não foi nós que prescrevemos, não seremos nós que iremos tirar. Mas o que você vai fazer? Você vai começar a suplementar esse paciente de fitoterápicos adequados e com doses ajustadas para que esse corpo comece a trabalhar de dentro para fora e recuperar os níveis hormonais. E aí esse paciente certamente vai voltar no profissional que indicou estatina e esse profissional vai falar assim: nossa, está melhorando, está dando certo, vamos diminuir a estatina. Diminui a concentração e você continua com a sua suplementação para o paciente. A estatina vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega uma hora que o colega fala assim: nossa, que bacana, consegui te dar uma vida saudável, vamos tirar a estatina. Aí o paciente tira a estatina e você continua suplementando. Aí os hormônios desse paciente vai voltar ao equilíbrio e você vai resolver todas as disfunções estéticas desse paciente. Não somente isso, você vai devolver alegria, motivação, energia criativa, vida sexual ativa. Então, isso é bom. Esse é um benefício. Onde que eu percebo que os estetas eles estão errando? Muitos dos estetas não sabem nem o que são estatina, não sabem nem onde que atua. Muitos dos estetas ainda acreditam que um colesterol elevado é ruim, sendo que na verdade o que é ruim é o triglicérides elevado e um LDL aumentado com uma diminuição de HDL. Então, se eu tenho esses fatores, aí sim ele é maléfico. Então, se você pega um paciente que ele tem um colesterol aumentado proveniente de um LDL aumentado e um triglicérides aumentado, você precisa de orientar esse paciente a reduzir esses alimentos inflamatórios. Você precisa entrar com fitoterápicos para poder fazer essa transição, ou seja, aumentar o HDL, diminuir o LDL e diminuir o triglicérides. Você vai desinflamar esse paciente, você vai equilibrar o colesterol desse paciente. Nossa, Júlia, isso é muito difícil. Não. Em 2, 3 meses você consegue regularizar toda a casa. Colocar ordem em toda a casa. E aí, gente, o que são 2, 3 meses de tratamento para você oferecer vida, saúde, beleza para o seu paciente, qualidade de vida? Então é aí que você vai ganhar o seu paciente, no seu diferencial. Não importa no tanto que você importou com ele, no zelo que você teve para com ele. Porque é muito fácil entrar com drogas químicas para o paciente, porque essas drogas, elas vão causando um efeito de cascata. Vai bagunçando uma coisa, aí o paciente começa a ter que tomar um medicamento para controlar o efeito colateral daquele, aí ele toma outro para controlar o efeito daquele, e aquilo vira uma bagunça. Qual que é a minha proposta para vocês? Dominem os exames laboratoriais para que você possa entender onde e a gravidade daquela disfunção do seu paciente. Achou onde está o problema e o estrago que aquilo já fez? Entra com fitoterápicos, entra com ortomolecular, entra com os recursos necessários e vai organizando a casa. É possível se organizar. Sabe quando que não é possível você resolver esse problema do paciente? Quando você receber a notícia de que ele teve um infarto e foi a óbito. Aí você não pode fazer mais nada. Até isso acontecer, você é um profissional da saúde e você tem a obrigação de contribuir com a vida desse seu paciente. E tem mais. Um paciente com disfunção estética, ele vai procurar quem? Um profissional esteta. Então, o paciente, ele vai te procurar primeiro. E se você tiver o domínio dos exames laboratoriais, você vai achar muito precocemente a disfunção e você vai resolver antes que isso evolua, certo? Então você é capaz de ajudar o teu paciente
Antes dele entrar no uso de estatina, você é capaz também de ajudar o seu paciente se ele já está em uso de estatina. Tudo você pode fazer para o seu paciente, tudo você pode ajudar de maneira legal, íntegra, sem invadir a profissão alheia, sem exercer a profissão ilegalmente. Tudo bem? Deixa eu ativar aqui os comentários. Eu tenho certeza que foi muita informação na cabeça de vocês, que foi tenebroso. Mas olha, essa conversa de esteta vai ficar salvo. Assista ela outras vezes quando você tiver proveniente aí de mais tempo. Faça as anotações, porque eu tentei explicar de uma forma mais simples possível, tá? Então, gente, essas aulas, esses slides fazem parte do meu curso Você no Topo, de análise e interpretação de exames laboratoriais para estética. Claro que dentro do curso eu vou muito mais a fundo, eu apresento os fitoterápicos, eu apresento a ortomolecular, eu apresento várias outras soluções. Mas aqui a intenção é o quê? É te conscientizar da importância que vai ser para você, para o seu paciente, para os seus procedimentos, para a saúde da humanidade, se você dominar os exames laboratoriais, porque aí você vai conseguir ajudar muito esse seu paciente, tá certo? E eu volto a falar uma frase que eu já repeti várias vezes: o mundo está doente. As pessoas estão morrendo apresentando exames laboratoriais normais. E por que isso acontece? Porque falta no mercado profissionais que sabem analisar os exames de acordo com os valores ideais, tá bom? Pessoal, eu não vou me estender, eu nem vou abrir para dúvidas, porque hoje eu tive um dia extremamente exigente e eu estou até com a minha cabeça assim sem raciocinar, sabe? Então eu vou parar por aqui. Mas a live vai ficar salva e eu te convido a assistir. E se porventura você tiver um pouco mais de interesse em entender um pouco mais sobre exames laboratoriais, se aprofundar nesse assunto, eu tenho um curso que é o curso Você no Topo, análise e interpretação de exames laboratoriais voltados para a estética. Nesse curso eu te ensino tudo de exames laboratoriais, tudo de fitoterápicos, de ortomolecular, para você ser capaz de resolver sozinho o problema do seu paciente sem precisar indicar esse paciente para outro profissional. E consequentemente você vai ter o que com isso? Melhores resultados estéticos. Então, no link aí da minha bio, eu tenho um link para você entrar na lista de espera para o meu curso. Se você tem interesse, se você quer se aprofundar um pouco mais, eu te convido a entrar aí nessa lista para que você fique ciente quando nós formos abrir novas turmas, para que você receba aí as informações. Tá certo? E olha, me acompanha aqui, porque eu estou toda terça e quinta-feira, às 21 horas, fazendo conversa de esteta. E essas conversas são sempre assim, para te conscientizar sobre a importância dos exames laboratoriais, para te mostrar a importância deles, onde que você utiliza, como que você resolve, como que você vai colocar isso dentro da rotina estética. Os exames laboratoriais para nós estetas é algo que veio para ficar. Quanto antes você dominar isso, melhor será para você, para os seus resultados, para a sua carreira. Um beijo no coração. Muito, muito obrigada pela companhia, por estarem comigo até aqui, por dispor o seu tempo para me ouvir. Uma gratidão. Fiquem com Deus e até quinta-feira às 21, se Deus quiser.